Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para produzir mais uns subsídios, mais um vídeo aula para os nossos professores e as nossas professoras de escola dominical, bem como a todos os alunos que são amantes da escola bíblica dominical e se preparam a cada semana para cada domingo estar em sala de aula aprendendo a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando a lição de número 8. Ela está datada do dia 21 de fevereiro de 2021. O título da lição de hoje é Comprometidos com a Palavra de Deus. O texto áureo está em Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Verdade prática. A autoridade divina da Bíblia deriva de sua origem em Deus. E isso por si só encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade. Então nós estaremos falando sobre o comprometimento com a palavra de Deus, o compromisso. Uma das maiores preocupações da igreja é exatamente o compromisso com a palavra de Deus, em detrimento de tanta experiência extra-bíblica, também vários ensinos que contrariam a palavra de Deus. Então, a razão da escola bíblica dominical é fazer com que a palavra de Deus seja ensinada de forma clara, objetiva, para que os alunos, como a igreja que participa dos ensinos das agências da Igreja Sagrada, eles também se tornem comprometidos com a Bíblia Sagrada. O nosso comprometimento é porque diversas enxurradas de heresias, de coisas adversas, extras bíblicas, têm hoje tentado confundir a cabeça dos membros para que eles se tornem então desacreditados, confusos em relação à palavra de Deus. Algumas pessoas têm dito que os pentecostais clássicos não têm um comprometimento com a palavra de Deus, levam avante mais as suas experiências do que a própria palavra de Deus. Isto não é verdade, porque todos os domingos nós estamos estudando sistematicamente a palavra de Deus. Há escolas bíblicas com esta preocupação de qualificar os nossos obreiros, como também a igreja. Nos cultos de ensino, estamos todas as terças-feiras ou outro dia da semana voltados para o ensino com a palavra de Deus. Não é por causa de um ou dois que às vezes fogem do ritmo sagrado que nós vamos condenar toda uma estrutura ou toda uma denominação no mesmo caminho. Mas nós temos comprometimento com a palavra de Deus. E acreditamos que ela é a regra de fé e de prática, ela é insolúvel, ela é infalível. E o primeiro tópico fala exatamente isso, a autoridade da Bíblia. E o comentarista diz assim que nós herdamos da reforma protestante o sola scriptura, isto é, somente as escrituras. A reforma protestante no século XVI foi um retorno a esta palavra. Devido ao caminho que a igreja havia tomado, o caminho do dogmatismo, o caminho dos dogmas, a proibição da leitura da Bíblia e muitas outras coisas que entraram para a igreja, inclusive a idolatria, fizeram com que os reformadores, as pessoas que estudavam a Bíblia de fato, e estudando a Bíblia nós percebemos o que ela proíbe e o que ela dá sinal verde. E os reformadores acharam que muitas coisas que eram ensinadas pelos pais da igreja, pelo império e todas as autoridades da época, falavam e ensinavam, eram coisas que não estavam escritas na Bíblia. E eles foram contrários a este tipo de ensino, a venda de indulgências, a idolatria, a questão dos mortos, todo o bojo hoje que nós sabemos da idolatria que caminhou graçando no seio da igreja, eles combateram de uma forma veemente.
Então, todas as prerrogativas que os reformadores levantaram contra o sistema foi que tudo deveria ser avaliado pela palavra de Deus, porque somente ela pode ser a autoridade máxima na igreja. As nossas experiências, os dogmas, os costumes, a tradição não pode ser maior do que a Bíblia, ou estar em um local mais avançado do que a própria Bíblia. A Bíblia, ela deve ser a supremacia dentro da igreja, e nós somos dirigidos por ela. E o desafio foi exatamente esse: provar sobre a idolatria, sobre os dogmas, sobre a tradição através da Bíblia. Então, a partir daí surge o termo sola scriptura, somente as escrituras. Martinho Lutero, quando foi convocado a dizer que ele estava errado e deveria se redimir, ele dizia: vocês podem então me convencer pela Bíblia, somente a Bíblia. Se vocês me convencer por ela, aí eu acredito. Até porque naquele período a igreja vivia um obscurantismo. Somente os dirigentes, os sacerdotes, os padres, os pais da igreja tinham acesso à leitura da Bíblia Sagrada. O povão em massa não tinha o acesso à Bíblia para conferir os excessos que a igreja então cometiam. E como só o clero, só a elite tinha a possibilidade de leitura da Bíblia, o povão não sabia o que estava errado e o que estava certo. E a partir daí, a proibição da Bíblia, houve um período que era proibido a leitura da Bíblia. Somente as autoridades delegadas por ele, da elite, poderiam fazer a leitura. E aqueles que queriam saber se toda a tradição estava correta ou não com a Bíblia, e iam buscar na fonte sagrada esta resposta, às vezes as Bíblias eram envenenadas e as pessoas morriam. De tal forma que no século XVIII, muitos doutores de teologia eram considerados doutores em teologia porque estudavam a filosofia e as ciências afins, mas alguns deles nunca tinham lido completamente a Bíblia. Então, por isso, o surgimento de diversas aberrações doutrinárias, heresias, coisas extras bíblicas, e os reformadores, que eram leitores assíduos da Bíblia, tradutores assíduos para outras línguas, copistas, eles então começaram a observar esse erro e priorizaram para o sola scriptura. Somente as escrituras é a palavra de Deus. Tudo que vier de encontro com ela não serve, porque ela é a palavra de Deus. Por isso, a sola scriptura. E através da Bíblia Sagrada que nós podemos conhecer a Deus e entender a Deus, porque ela revela a Deus, revela a vontade de Deus. E Deus vai se revelando através dela quem Ele é. Nós devemos entender como é o nosso Deus, as funções do nosso Deus. A vontade de Deus está então revelada na Bíblia Sagrada. Então existe, como o comentarista ele coloca, que os católicos romanos têm a Bíblia, mas também têm a sua tradição católica. Os Testemunhos de Jeová têm a tradução do Novo Mundo e mais a revista Sentinela. Os Mormons têm a Bíblia, mas também tem o Livro dos Mormons e outras publicações com fontes paralelas. Mas a única fonte que está acima de todas as outras tradições, todas as outras literaturas, é a Bíblia. E nós não temos a Bíblia e mais algum livro, não temos a Bíblia e mais a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, não temos a Bíblia e mais a história dos hebreus de Flávio Josefo, como se fossem inspirados tanto quanto a Bíblia, ou que nos ajudasse a entender a Bíblia. Essas histórias que eu acabei de citar, esses historiadores, eles servem para entender o desenrolar da história depois do cânon sagrado. Mas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e por ela, e somente ela, nós devemos ser norteados pelos caminhos dos ensinos bíblicos à presença de Deus. O segundo ponto do primeiro tópico, nossos fundamentos. Aí o comentarista começa dizendo que os pentecostais ainda são tidos como pessoas que não se importam tanto quanto com a leitura completa da Bíblia, mas que são levados por emoções, por movimentos, por experiências, e isto não é verdade. A teologia pentecostal tem tomado conta hoje das nossas igrejas.
São produções literárias a partir do entendimento exegético da Bíblia Sagrada, a partir do entendimento correto hermenêutico da Bíblia Sagrada. Nós, então, estamos estudando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A pessoa do Espírito Santo é estudada no meio evangélico. A crença na continuidade dos dons espirituais a partir da Bíblia também é fundamentada pela própria Bíblia. Não é fruto da nossa mente ou dos nossos pensamentos. E acreditamos ainda que precisamos consolidar a nossa verdade, a nossa fé na Bíblia Sagrada. Por isso, a Assembleia de Deus, recentemente, ela produziu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é um livro dizendo no que cremos e por que cremos. E as bases de todas essas crenças, dessa declaração de fé, é a Bíblia. A Bíblia é a fonte de tudo isso. Então ali você, professor, professora que ainda não adquiriu a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, adquira este livro, esta obra, publicada pela CPAD, você vai ver que ali tratamos das doutrinas fundamentais da fé cristã. E todo o cristianismo está envolto nestas doutrinas. São a doutrina sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, a doutrina da Trindade, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado e tantas outras doutrinas que são faladas e ensinadas pela Bíblia e que está fundamentada na declaração de fé das Assembleias de Deus. Então a nossa declaração está pronta, você pode adquirir, pode ler e saber no que cremos e por que cremos, a partir da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia continua sendo a supremacia e as declarações de fé estão embasadas nela. Terceiro ponto, ainda do primeiro tópico, o comentarista ele foi feliz em dizer que não somos deístas, né? Que é a doutrina que afirma que Deus ele fez o mundo, fez os homens e se afastou dele e não intervém, está distante, está longe. E é como se fosse um relógio, alguém vai lá, fabrica o relógio, dá corda no relógio e deixa o relógio andar e não volta mais para auxiliar o próprio relógio. E nós não somos deístas, não cremos que Deus fez o homem, fez o mundo humano e depois se distanciou, está longe e não interage. Nós acreditamos na interação de Deus com os seres, na revelação de Deus, na comunhão de Deus com a criatura. Portanto, o comentarista diz que nós somos teístas. Somos teístas. Deus não está longe de cada um de nós. Ele está interessado no ser humano. Francis Schaeffer até escreveu um livro dizendo assim, o Deus que intervém. Então Deus ele intervém na história. Deus está presente no nosso processo, na nossa caminhada. Desde a nossa criação, quando ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois a promessa dos resgate deste homem que se distanciou a partir de Adão, porque por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Então ele esteve presente. É por isso que a palavra Emanuel, que significa Deus conosco, Deus está conosco, é a presença de Jesus Cristo no período que ele estava conosco, estava com os discípulos, estava no mundo por uns 3 anos e meio aproximadamente. Então é o Emanuel, Deus conosco, e agora é Deus dentro de nós através do Espírito de Deus, porque ele disse, eu vou, mas enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, porque não conhece, mas vós recebeis, porque estará conosco para sempre. E o próprio Jesus disse assim, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Então acreditamos no teísmo, que é a presença de Deus em comunhão com o homem, a ação de Deus na humanidade, na natureza. Não é um Deus distante, não é um Deus que não liga, mas ele está presente. Nós cremos que Deus continua a se comunicar com seu povo por meio dos dons espirituais. Deus continua, apesar do cano estar fechado, não estarem fazendo mais livros que sejam inspirados, porque a Bíblia é inspirada pelo poder do Espírito Santo, mas Deus continua a falar através dos dons espirituais, fala através das profecias, fala através das revelações. O dom espiritual está presente em nossa vida e continua.
Entretanto, essas revelações não se revestem de autoridade canônica para a igreja. Não é porque uma pessoa tem o dom de revelação que todos devem se prostrar a essa pessoa e tudo o que vamos fazer deve ser direcionado por profecias, por revelações, por visões. Não. Deus se comunica conosco pela leitura da sua palavra, pelos dons espirituais, por sonhos, por visões e até pelas coisas simples da vida, até por um hino, pela natureza. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Sem linguagem, sem falas, ouve-se a sua voz por toda a extensão da terra. Então é um Deus que se comunica, um Deus que está presente com a sua criatura, está norteando os caminhos dos homens, está ensinando-nos, porque a graça de Deus ensina-nos a ser cristãos melhores. O segundo tópico, zelo pela doutrina. Então, o zelo pela doutrina tem ligações com a apologética cristã. O que é a apologética cristã? A defesa da nossa fé, a defesa daquilo que cremos, da nossa regra de fé e de prática. Isto é, interpretar para os nossos irmãos claramente o que a Bíblia tem para nós, o que ela exige dos cristãos. A Bíblia é como um manual. Cada eletrodoméstico ele tem o seu próprio manual. E as pessoas que querem manusear corretamente o seu eletrodoméstico, eles têm que fazer a leitura do manual para poder saber como usá-lo corretamente. Se nós queremos ser usados por Deus corretamente, ou fazer a vontade de Deus, devemos ler a palavra de Deus. Ela é quem nos ensina quais as vontades de Deus para a nossa vida, quais os propósitos de Deus para a nossa vida. Então é necessário conhecer. E através disso a igreja, ao longo dos séculos, ela vem desenvolvendo este papel de ensinar o que a Bíblia está dizendo para os seus fiéis. E através dos credos, são diversos credos, credo de Atanásio, credo de Niceno, que vem surgindo várias explicações a respeito da fé cristã, a respeito das doutrinas fundamentais da fé cristã. As confissões de fé, que são documentos produzidos por igreja com os propósitos de ensinar corretamente a Bíblia. Então são as confissões de fé ou declarações de fé, os credos apostólicos, credo de Niceno, e são vários credos. E todos eles com o objetivo de intensificar o ensino bíblico claramente na mente da igreja, de clarear todas as instruções bíblicas para que os cristãos sintam-se cada vez mais motivados a aprender da palavra do Senhor nosso Deus. O primeiro ponto do segundo tópico fala de ensino ou instrução, que é instruir, que é ensinar o caminho correto, né? Ensino ou instrução. A palavra doutrina vem do latim, doutrina, que literalmente significa ensino ou instrução. Quando a Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho em que deve andar. É os ensinamentos, dizendo você deve seguir por aqui. E desde o povo de Israel, Deus faz essa advertência. Quando abrimos a Bíblia em Êxodo capítulo 3, Deus dizendo para Moisés, Moisés, estas palavras que hoje te ordeno, ele está falando das palavras da lei, das palavras de instrução, elas estarão no teu coração, delas falarás aos teus filhos, falarás assentados, levantados, andando pelo caminho, no se deitar, no se levantar, escreva na palma da mão, escreva nos umbrais da porta, escreva nas placas, para que passando eles leiam e entendam as instruções do Senhor, seu Deus. Então, instruir é exatamente isso, é mostrar o caminho, é mostrar para onde nós estamos caminhando. E as pessoas devem aprender subsequentemente todas estas instruções, porque são prerrogativas de Deus. Quando a Bíblia fala que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho da fé, que mesmo que eles cresçam, não se desviam do caminho da verdade, está dizendo isso. Falando da instrução, falando da forma que nós devemos doutrinar, que é a palavra instruir e ensinar os meninos. E quando falamos de ensino, pressupõe-se aprendizagem.
Ensino e aprendizagem. As pessoas precisam ser ensinadas e as pessoas aprendem com o ensino. Se aprendem, devem levar em prática. Então, o ensino da palavra deve vir acompanhado da aprendizagem. Se aprendem, a praticidade da palavra é importante. Se somos instruídos, se somos ensinados, devemos praticar a palavra do Senhor, nosso Deus. Quando o texto bíblico diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, isto é, continuavam instruindo, aprendendo, ensinando e andando nos ensinos que os apóstolos ouviram de Cristo, passaram para a igreja e a igreja continuava nessa perseverança, nessa praticidade daquilo que havia aprendido do Senhor, seu Deus. No segundo ponto do segundo tópico, o conteúdo da fé cristã. Qual que é o conteúdo da fé cristã? É as instruções bíblicas que a palavra nos dá. Doutor, a palavra doutor, que vem de ensino, de ensinador, e as palavras doutrina, que vem de ensinar ou dar instruções, elas têm esta conotação de instruir, de ensinar, de fazer com que as pessoas aprendam as verdades fundamentais da fé cristã que Deus estabeleceu e, a partir delas, a praticidade destas instruções. Então nós ouvimos que Paulo diz assim que deve evitar os falatórios profanos e se aplicar na sã doutrina. Os credos que nós acabamos de falar e as declarações de fé são embasadas nessas doutrinas fundamentais. Mas quais são as doutrinas basilares? A doutrina da fé salvífica, a doutrina do amor, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da cristologia, sobre as naturezas do Senhor Jesus Cristo, a teontologia sobre o próprio Deus, paracletologia sobre a pessoa do Espírito Santo, a escatologia sobre os acontecimentos finais e assim sucessivamente. São diversas as doutrinas. Pastor Antônio Gilberto ele classificava as doutrinas de cunhos fáceis e as doutrinas médias de médio entendimento e as doutrinas de difíceis entendimento, mas não impossível. E ele dizia, as doutrinas fáceis são sobre a fé, sobre a salvação. Os homens é que complicam. Então Cristo veio salvar e buscar o que se havia perdido. Pregaremos a Jesus Cristo e esse crucificado. E as pessoas ouvirão a mensagem e se converterão à fé cristã. E as doutrinas que são de médio dificuldade são as sobre os dons espirituais, sobre as revelações, as profecias. E segundo ele, as doutrinas de difíceis entendimento são a escatologia, as coisas do futuro, a respeito de Deus, a sua divindade, a trindade. Mas não é impossível a compreensão, porque também é pela fé. Aquilo que não conseguimos explicar ou entender, cremos mesmo sem entender perfeitamente toda a fundamentação, porque a nossa mente é limitada e Deus vai se revelando aos poucos e paulatinamente ao longo da história. E o terceiro ponto do segundo tópico, a nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé nós não colocamos acima da Bíblia como faz as demais religiões, que eles têm a Bíblia, mas sempre tem alguma coisa para explicar a Bíblia que não está clara. A nossa declaração de fé simplesmente é para livrar-nos de heresias, de aberrações doutrinárias. E ela não é para substituir a Bíblia, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. A declaração de fé está ali, o pensamento está, a vida da igreja expressa nela. É uma proteção contra as falsas doutrinas, é o embrião da igreja a partir do credo dos apóstolos, a partir das doutrinas da Bíblia Sagrada. Toda ela está fundamentada. Então você pode adquirir a declaração de fé da Assembleia de Deus ou procurar conhecer os credos apostólicos. Todos eles a seu tempo e a sua importância vai ajudar a entender as explicações a respeito da Bíblia Sagrada e a sua doutrina, dando instruções e ensinos da fé para a nossa vida. No terceiro tópico, nós temos cuidado quanto aos modismos. Aí ele fala de uma forma dizendo que o nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate aos modismos e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se opõem aos ensinos bíblicos e persuadir os contradizentes para que eles se convertam ao Evangelho. Pedro também disse que nós devemos responder com paciência aqueles que perguntam a respeito da nossa fé,
responder com moderação a ponto de convencê-los, não apanhar para correr, mas a ponto de convencê-los pela palavra, pelo poder do Espírito de Deus, que eles precisam de Cristo e da sua palavra para entenderem melhor o pensamento cristão. Como falamos no princípio do segundo tópico, zelo pela doutrina, que a igreja sempre enfrentou heresias. Mesmo na época dos discípulos, nós vemos diversos deles que eram até presbíteros, que eram obreiros, que tinham um entendimento diferente a respeito de alguma doutrina da Bíblia Sagrada, que causaram transtornos e prejuízos para a fé cristã. O arianismo, surgido por Ário, trouxe prejuízo com as suas aberrações doutrinárias e até mesmo as suas heresias. O nestorianismo, fundado por Nestor, também trouxe diversas questões que não estão na Bíblia Sagrada. E muitas delas relativas à Trindade, ao Espírito, às naturezas do Criador. Alguns pensamentos, algumas heresias foram refutadas porque diziam que Cristo não veio em carne, ou que a carne do corpo de Cristo não era semelhante à nossa, porque não tinha pecado, era uma carne então de suma importância, de mais elevado grau, não era semelhante ao nosso. E sobre a natureza de Cristo, diversas heresias surgiram, combatendo então a fé cristã. Mas a igreja, juntamente com os discípulos e os estudiosos da Bíblia Sagrada, refutaram todo o bojo de heresias que vieram sobre a vida da igreja. Apolinário fundou o apoliarianismo e também foi debatido. Marcião fundou o marcianismo e também foi combatido. E até hoje, na atualidade, muitas heresias, muitas aberrações e modismos têm surgido. E agora a lição falará sobre os modismos que surgiu em nosso meio. Desde aquele período até a atualidade, de vez por outra, surgem os modismos. E o que são modismos? E ele diz assim, essa palavra traz a ideia de que está na moda. O que está na moda, que todo mundo está pregando, que todo mundo está fazendo, que todo mundo está ensinando, o que chama a atenção das massas, das pessoas menos instruídas, né? E isso se aplica também no campo teológico. É chamado de ventos de doutrinas, os ensinos. As modas, elas vêm por um período e viram uma febre, todo mundo quer usar, quer estar na moda. Daqui a pouco surge uma outra moda, uma nova moda, e aquela já não serve, as pessoas já de repente vão para outros tipos de moda. Antes era a boca de sino, calças bocas de sino largona, daqui a pouco agora é as calças apertadas que todo mundo está na moda. Antes era costeletas enormes, agora costeleta curta, e assim essas modas elas vão e vêm, volta de novamente, e esse tipo de modismos às vezes surge na igreja. Ele até cita aqui alguns dizendo assim, e outras palavras são inúteis e inapropriáveis. Ele diz assim, quem não se lembra do dente de ouro, do dom da unção do caicai, ele vai citando aqui, do sopro santo, do G12, a febre dos anjos e tantas outras aberrações doutrinárias. Então as pessoas começavam a dizer que no momento da adoração, do louvor e da pregação, os pregadores, os avivalistas de palco, focavam dizendo, ali tem anjo, tem outro anjo ali. Os oradores pediam o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o arcanjo, serafins, querubins. São modismo, e as pessoas então ficavam em êxtase, porque na mentalidade deles estavam cheios de anjos dentro da igreja, então faziam com que eles se tornassem alegres mediante expressões sobre a angelologia. Até hinos, né, foram voltados para esse objetivo da angelologia ou angelolatria, que é a idolatria aos anjos em períodos passados. Os desses de ouro também, muitas pessoas colocado por ele, pelo comentarista da lição, como modismo, porque virou uma febre, todo mundo que recebeu um dente que estava danificado, recebia o dente de ouro. E a questão que eles perguntavam é por que não um dente normal? Às vezes o cego está sem o olho e recebe um outro olho. Por que não um olho de cristal, já que o dente é de ouro? Outros recebem a cura, recebe uma maravilha, por exemplo, não tem um braço e de repente o braço surge. Por que não um braço de metal, de ferro, uma perna de aço inoxidável? E eles recebem essa coisa, só o dente que tem que ser de ouro. Então muitos teólogos entraram então com esse entendimento, reprovando esses modismos. E hoje já está em baixa, já não fazem com que as multidões
corram atrás dos pregadores de dente de ouro, porque já está em baixa. Tem que surgir uma nova moda agora, que é para as pessoas se aglomerarem e ajuntarem e verem isso. A questão do cai-cai, que era impor as mãos sobre a cabeça de alguém e a pessoa caía. Não sei qual é o objetivo desta queda e a multidão de pessoas caindo. Pregadores que tiravam terno e jogavam esse terno, arremessavam contra a multidão, e a multidão em massa caía pelo poder da mensagem do pregador do terno. Ou o próprio sopro, né? O pregador olhava para as massas e dizia: receba agora, porque eles fundamentavam que Cristo soprou o Espírito sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito de Deus, e soprou sobre ele. Mas o texto não fala que nenhum dos discípulos foram arremessados ao chão. Mas os pregadores, demonstrando superpoderes, arremessavam os seus ternos, estendiam as suas mãos, sopravam e as pessoas caíam em massa. Uma espécie de subjetividade que já cansamos de falar pelo período de 80, pela década de 90, que você, professor, se não conhece, deve então buscar fundamentar. Leia os livros Cristianismo em Crise e o que está por trás do G12, os livros editados pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus e tantas outras modas, né? A teologia da prosperidade, que outrora graçou pelos nossos púlpitos, e todo mundo então estava predestinado à riqueza, a ser milionário. Então são modismos que eles vão e que voltam, que vão e que voltam. E as pessoas que se acham engraçadas com esses modismos, que são envoltas, são pegas por esse modismo, a maioria delas são desprovidas do conhecimento bíblico. A maioria desse tipo de pessoas, eles vivem de campanhas em campanhas, de revelações em revelações, de profecias e profetadas, de visão e de visagens, mas dificilmente eles estão diariamente lendo a palavra de Deus. Nós precisamos de um dom que é especial. Já falamos sobre os dons espirituais, mas precisamos buscar um dom que é especial. A Bíblia fala que é o dom de discernir os espíritos, isto é, buscar saber se esses espíritos desses tipos de pregadores de modismo, se é de Deus, se é do diabo, se é do homem. E é através do dom de discernir os espíritos que nós vamos saindo fora dessas aberrações, dessas coisas extras bíblicas, dessas heresias, e vamos ficando com a palavra pura da verdade, porque só ela é quem solidifica a nossa fé, traz a maturidade cristã, acrescenta o nosso conhecimento a ponto de rejeitar todas as questões secundárias relativas à palavra do Senhor nosso Deus. O segundo ponto do terceiro tópico é um versículo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Então, é uma recomendação do apóstolo Paulo que a procura deve ser minha. Eu é quem devo, o cristão é que deve procurar apresentar-se a Deus aprovado como obreiro. Ele está dizendo aqui que a busca nossa, o preparo é nosso. Como nos preparamos? Muitas pessoas, eu já ouvi muitos cristãos dizer: eu quero aprender da palavra. Tenho o desejo de conhecer a palavra de Cristo. Mas eles não frequentam a escola dominical, não vão aos cultos de ensino e dificilmente estão fazendo alguma leitura bíblica ou de algum material relativo à Bíblia Sagrada. O seu conhecimento não vai ser dessa forma. Você não vai se preparar como obreiro que maneja bem a palavra. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. A nossa aprovação, ela vem pela palavra. Quando nós lemos a palavra, ela é como um espelho. Ela vai mostrando o que nós precisamos melhorar, o que precisamos deixar de lado, no que precisamos crescer e no que precisamos nos aperfeiçoar. Se não lemos a palavra de Deus, para nós tudo está certo. Nós caímos no comodismo e ficamos tranquilos, parece que tudo está certo, tudo está bem, quando a Bíblia diz que não está. Até porque é um mandamento a leitura da Bíblia de dia e de noite, isto é, constantemente a leitura dela. Se você quer saber de Deus, quer saber da vontade divina, para ser um bom obreiro, para procurar ser aprovado por Deus, olhe para a Bíblia, que ela vai te dar o caminho. E o terceiro ponto do terceiro tópico é: como obreiro que não tem do que se envergonhar. Aí o comentarista diz que esta palavra obreiro é aquele que trabalha na obra, vem de trabalho, no sentido literal, mas que no sentido figurado está falando da obra, não de lavouras, mas da obra de Deus, está falando do reino de Deus. Então, como obreiro que não tem de quem se envergonhar.
E aqueles obreiros que trabalham no reino de Deus, eles precisam se orgulhar do reino de Deus, porque nada podemos contra a verdade se não for pela verdade. Os obreiros que não têm do que se envergonhar, eles conseguem ser vitoriosos em todas as suas áreas. Vitoriosos na sua área familiar, na sua área financeira, na sua área ministerial, porque quem está conosco é maior do que quem está no mundo. E os obreiros que não têm essa vergonha, que trabalham com afinidade, porque quando nós estudamos a Bíblia com interesse e entendemos toda ela, a que é a vontade de Deus como a vontade de Deus, e procuramos viver e cada dia conhecer mais a palavra de Deus, não há ciência contra a palavra de Deus. Não há tecnologia contra a palavra de Deus. Não há outra fé que não seja na palavra do Senhor nosso Deus. E outras crenças fora da palavra de Deus. Ela é a supremacia, ela é sobre todas. Ela subjuga todo e qualquer ensino, porque um dos maiores ensinos é a Bíblia Sagrada. Por isso que ela é infalível, a palavra de Deus é infalível. E o obreiro que maneja bem a palavra, que não tem do que se envergonhar, ele não se envergonha de nada, porque ele tem um conhecimento de Deus, é um ministro de Deus. E a obra que nós desenvolvemos é a obra de Deus. Então a nossa declaração de fé afirma, o termo obreiro é genérico, e usamos praticamente para todos os cargos e todas as funções na igreja. Todas as pessoas que estão na igreja estão envolvidas na obra. Todas as pessoas que fazem parte de uma igreja, da fé cristã, da comunidade cristã, da comunidade dos santos, essas pessoas são, cada uma, um obreiro na seara de Deus, porque estamos trabalhando para o Senhor. Todos nós temos um talento e precisamos desenvolver este talento. Nem todo mundo prega, mas alguns contribuem, outros oram, outros vão, outros evangelizam. E cada um de nós temos uma função dentro da obra da seara do Senhor Jesus Cristo. E o quarto ponto do terceiro tópico, que maneja bem a palavra da verdade. O verbo grego para manejar é ortotomel, literalmente cortar reto. Que maneja bem a palavra da verdade, que entende a palavra, que é manter o curso, né? Que aparece diversas vezes dizendo que é o ensino correto da palavra de Deus. Então, quem quer ensinar corretamente, ele deve manejar bem a palavra. E manejar bem a palavra não é nas questões das batalhas bíblicas, que nós pegamos e achamos rápido o texto, mas é a interpretação correta, é a exegese correta, é a aplicação correta, é a vivência exata da palavra de Deus. E isso é através do Espírito Santo, através do jejum e da oração e da compreensão que o Espírito Santo dá para a nossa vida. Que maneja bem a palavra, que corta reto, quer dizer, é o ensino correto, é o ensino que a Bíblia quer que ensinamos. É o obreiro que deve manejar bem ela, buscar entender, para aplicar ela na sua vida e a partir daí ensinar outras pessoas na sua comunidade cristã como viver a palavra de Deus, como praticar a palavra do Senhor nosso Deus. Então é uma procura nossa, procura apresentar-te, é eu que vou em busca para procurar, a procura é minha, eu que busco. Eu é quem devo me qualificar na Bíblia Sagrada. Eu é quem devo procurar entender, prescrutar, persiste em ler, prescruta, buscar o entendimento de Deus, falar o que a Bíblia fala corretamente, explicar ou dar a interpretação correta dos textos sagrados, fazer uma exegese, uma extração para a aplicação na minha vida daquilo que o texto de fato está dizendo, não daquilo que eu estou pensando ou do que penso. Então o obreiro que maneja bem a palavra da verdade, quando ele vai pregar, ele não ataca outras pessoas, ele não vai para responder outras pessoas, ele não promove mensagem para humilhar outras pessoas, para dar recados. O púlpito não é lugar disso. O púlpito é lugar de ensino e de aprendizagem, de pregação da palavra e a palavra de Deus viva. Porque a palavra, quando dita a seu tempo, é como maçãs de ouro. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, quando abrimos a palavra do Senhor, lemos e explicamos, ela acha guarida no coração das pessoas. E nós, os obreiros, todos nós que estamos envolvidos, temos a responsabilidade de entender bem a palavra, fazer uso adequado dela e pregar corretamente a palavra como ela é, sem desvio, sem influência e sem nada, mas a partir do nosso entendimento da ação do Espírito Santo em nossa vida. Portanto, professor e professora, que você nesse dia tenha uma boa aula e que os seus alunos compreendam
que a palavra de Deus está acima de todas as coisas e que eles aprendam a amar, a ler e a gostar da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo vos abençoe, que você tenha uma boa aula.